Um homem doou tudo o que tinha para ajudar os outros e quase destruiu sua própria família no processo. Esta é a história de Samuel, um homem que descobriu da forma mais dolorosa possível que existe um lado sombrio na bondade excessiva. Você já se perguntou se é possível ser generoso demais? Se existe um momento em que nossa bondade pode se tornar nossa maior fraqueza? A parábola que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você acredita sobre generosidade e revelar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Prepare-se, porque esta história pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias ações. Na pequena cidade onde Samuel vivia, ele era conhecido como o homem de coração dourado. Não havia pedido de ajuda que ele recusasse. Quando o vizinho precisava de dinheiro emprestado, Samuel abria a carteira sem hesitar. Quando alguém precisava de uma carona no meio da madrugada, ele deixava a cama quentinha para ajudar. Quando havia trabalho voluntário na comunidade, seu nome sempre estava na lista. As pessoas diziam que Samuel era um anjo na terra. Ele sentia um prazer imenso toda vez que via o sorriso de gratidão no rosto de quem ajudava. Era como se cada obrigado fosse uma moeda valiosa depositada em sua conta de satisfação pessoal. Quando caminhava pelas ruas, era cumprimentado com carinho por dezenas de pessoas que haviam sido beneficiadas por sua generosidade. Samuel acordava todos os dias com o telefone tocando. Era sempre alguém precisando de algo. Um empréstimo aqui, um favor ali, um conselho acolá. E ele nunca, jamais, dizia não. Acreditava que Deus havia colocado ele neste mundo para ser um instrumento de bondade. Quanto mais dava, mais se sentia realizado e importante. Mas Samuel não percebeu que estava plantando as sementes de sua própria ruína. Enquanto Samuel corria pela cidade resolvendo os problemas dos outros, sua própria casa começava a desmoronar silenciosamente. Sua esposa, Maria, assumiu sozinha a responsabilidade de criar os filhos. Era ela quem ajudava com as lições de casa, quem comparecia às reuniões da escola, quem consolava as crianças quando elas precisavam do pai que nunca estava presente. Os filhos de Samuel cresceram acostumados com a ausência do pai. Quando perguntavam onde ele estava, Maria respondia com um sorriso forçado que papai estava ajudando pessoas que precisavam muito. As crianças aprenderam que as necessidades dos outros sempre vinham antes delas. Aprenderam que para ter a atenção do pai, teriam que competir com uma cidade inteira. As contas da casa começaram a apertar. Samuel havia emprestado tanto dinheiro que suas próprias finanças estavam comprometidas. Ele tinha uma lista mental de pelo menos 20 pessoas que lhe deviam quantias significativas, mas sempre que pensava em cobrar, sentia-se mesquinho. Afinal, como poderia pressionar pessoas que estavam passando dificuldades? Maria tentou conversar com ele várias vezes. Dizia que as crianças sentiam falta do pai, que a casa precisava de reformas, que eles mesmos tinham sonhos e necessidades. Mas Samuel sempre respondia que era temporário, que em breve tudo se resolveria, que eles precisavam ser gratos por ter o suficiente enquanto outros não tinham nada. A verdade é que Samuel não conseguia mais parar. Dizer não havia se tornado impossível. Cada pedido de ajuda era como uma prova de sua bondade, e falhar nessa prova significaria descobrir que talvez ele não fosse a pessoa maravilhosa que todos pensavam. O medo de desapontar os outros havia se tornado maior que sua preocupação com a própria família. E então veio o dia que mudaria tudo para sempre. Era uma terça-feira comum quando Maria ligou para Samuel, desesperada. A voz dela tremia quando disse que a filha deles, Sofia, de apenas 8 anos, havia desmaiado na escola. Os médicos suspeitavam de um problema sério e ela precisava ser internada para uma série de exames urgentes. O tratamento era caro e o plano de saúde da família não cobria todos os procedimentos. Samuel sentiu o mundo desabar. Quando chegou ao hospital e viu sua filhinha conectada a aparelhos, uma ficha cruel caiu. Ele havia doado, emprestado e dado tanto para os outros que não tinha recursos para cuidar da própria família no momento em que mais precisavam. Pela primeira vez em anos, Samuel se viu do outro lado. Agora ele era quem precisava pedir ajuda. Com o orgulho ferido, mas desesperado, começou a ligar para todas as pessoas que havia ajudado ao longo dos anos. Certamente elas retribuiriam sua generosidade no momento em que ele mais precisava. A primeira ligação foi para João, a quem havia emprestado uma quantia considerável para salvar seu negócio no ano anterior. João disse que estava passando por dificuldades novamente e não podia ajudar. A segunda foi para Carla, que ele havia ajudado com o aluguel durante meses. Ela disse que havia assumido novos compromissos e não tinha como emprestar dinheiro no momento. Uma após a outra, as ligações trouxeram a mesma resposta.
desculpas, justificativas e promessas vazias de que ajudariam assim que possível. Algumas pessoas nem atenderam o telefone. Outras, quando o viam na rua, atravessavam para o outro lado para evitar o encontro. Maria, vendo o desespero do marido, confrontou-o com uma verdade dolorosa que havia guardado por anos. Com lágrimas nos olhos, ela disse que se sentia casada com um estranho, que as crianças haviam crescido sem pai, que ela havia carregado sozinha o peso da família enquanto ele brincava de herói para pessoas que nem se importavam realmente com ele. Nesse momento de desespero total, Samuel compreendeu uma verdade devastadora. Sentado na sala de espera do hospital, olhando para sua filha pelo vidro da UTI, Samuel teve a revelação mais chocante de sua vida. Sua generosidade não era generosidade de verdade, era uma forma disfarçada de egoísmo. Ele não ajudava os outros por amor genuíno, mas porque precisava se sentir importante, necessário, admirado. Percebeu que havia usado a bondade como uma droga para alimentar seu ego. Cada obrigado era como uma dose de aprovação que o fazia se sentir superior, especial, indispensável. Ele havia se tornado viciado na sensação de ser visto como o salvador, o homem bom, aquele que sempre resolve os problemas dos outros. A realidade cruel era que Samuel fugia de suas verdadeiras responsabilidades se escondendo atrás da máscara da generosidade. Era mais fácil resolver os problemas dos outros do que enfrentar as questões difíceis em casa. Era mais gratificante receber elogios de estranhos do que fazer o trabalho duro e silencioso de ser um pai e marido presente. Ele havia trocado o bem-estar da própria família pela aprovação de pessoas que, no final das contas, só se aproximavam quando precisavam de algo. Havia negligenciado quem realmente o amava para agradar quem o via apenas como um meio de resolver problemas. Samuel percebeu que havia confundido generosidade com falta de limites. Havia confundido bondade com incapacidade de dizer não. Havia confundido amor ao próximo com abandono da própria família. E o mais doloroso, havia feito tudo isso achando que era uma pessoa maravilhosa. Naquela noite, olhando para Maria dormindo na cadeira desconfortável do hospital, velando a filha que ele deveria estar protegendo, Samuel tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele iria mudar, mesmo que isso significasse decepcionar muita gente. A transformação de Samuel foi lenta e dolorosa. Pela primeira vez em décadas, ele começou a dizer não. Quando alguém pedia dinheiro emprestado, ele explicava que tinha compromissos com sua própria família. Quando pediam favores que interferiam no tempo com os filhos, ele declinava educadamente. Quando surgiam oportunidades de trabalho voluntário, ele avaliava se tinha energia suficiente para cumprir primeiro suas obrigações em casa. A reação das pessoas foi reveladora. Muitos que o procuravam constantemente simplesmente desapareceram. Outros fizeram comentários maldosos, dizendo que ele havia mudado, que ficou egoísta, que o sucesso havia subido a cabeça. Alguns até espalharam que ele estava passando por uma crise e não era mais confiável. Mas pela primeira vez em anos, Samuel jantava em casa com a família, ajudava os filhos com as lições de casa, conversava com Maria sobre os sonhos que haviam colocado de lado. Economizou dinheiro para reformar a casa e fazer a viagem que prometeram há anos. Estava presente quando a filha se recuperou completamente e voltou a sorrir. Samuel descobriu que ainda podia ajudar os outros, mas agora com sabedoria e equilíbrio. Ele estabeleceu limites claros, só emprestava o que podia perder, só dedicava tempo que não fosse roubado da família, só se envolvia em causas que realmente faziam diferença. E surpreendentemente, sua ajuda se tornou mais efetiva, porque agora era direcionada e pensada. Os verdadeiros amigos compreenderam e respeitaram sua mudança. Alguns até confessaram que sempre acharam que ele exagerava na bondade. Sua família se fortaleceu de uma forma que ele nunca imaginou possível. Maria voltou a sorrir genuinamente. As crianças se tornaram mais próximas dele, e a casa se encheu de uma paz que havia sumido há anos. Samuel aprendeu que existe uma diferença fundamental entre generosidade saudável e generosidade compulsiva. A primeira nasce do amor e estabelece limites sábios. A segunda nasce da necessidade de aprovação e não conhece fronteiras. Uma edifica, a outra destrói. Hoje, olhando para trás, Samuel entende que quase perdeu o que mais importava por estar obcecado em ser visto como uma pessoa boa. Descobriu que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Que cuidar da própria família é a primeira forma de generosidade. Que estabelecer limites não é egoísmo, é sabedoria. Se você se reconheceu nesta história, saiba que não está sozinho.
Muitos de nós confundimos bondade com falta de limites. Achamos que para ser uma pessoa boa, precisamos estar disponíveis para todos, o tempo todo, independentemente do custo pessoal. Mas a verdadeira generosidade começa em casa. Começa com cuidar bem de quem está mais próximo de nós. Começa com estabelecer limites saudáveis que nos permitam ajudar os outros sem nos destruir no processo. Começa com entender que não podemos salvar todo mundo e que está tudo bem. Lembre-se, você não precisa da aprovação de todos para ser uma pessoa valiosa. Você não precisa resolver todos os problemas do mundo para ter propósito. E você não precisa sacrificar sua família no altar da generosidade para ser considerada uma pessoa boa. Se esta parábola tocou seu coração, se inscreva no canal Parábolas com Propósito para receber mais histórias que podem transformar sua vida. Deixe seu like se esta reflexão fez sentido para você. E conte nos comentários se você já passou por algo parecido com Samuel. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas parábolas. Seu engajamento nos ajuda a levar essas mensagens transformadoras para mais pessoas que precisam ouvi-las. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que buscam equilíbrio, sabedoria e uma generosidade verdadeiramente saudável. Até a próxima parábola.